Olá, sou Consuelo Oliveira, sou pediatra como formação e atualmente desenvolvo as minhas atividades no setor de arbovirologia do Instituto Evandro Chagas, instituto ligado ao Ministério da Saúde, e na área da docência atuo na metodologia ativa, no MED6, na Universidade do Estado do Pará. Vamos conversar um pouco sobre febre amarela, um agravo de grande importância no cenário atual, particularmente para o Brasil, que desponta uma situação de grande preocupação no momento atual. Quando se fala em febre amarela, se reporta a uma série de doenças que faz parte as arboviroses, que são agravos, são doenças que têm a participação de um vetor, que uma vez infectado por um vírus, este pode ser transmitido ao homem através da picada da fêmea e assim desencadear uma série de manifestações, indo até de manifestações leves até poder culminar com episódios graves, particularmente o óbito. Febre amarela tem sido objeto de grande preocupação por conta da grande dispersão das doenças vetoriais. Tanto prova que em 2014, a Organização Mundial de Saúde, preocupada com a emergência de viroses vetoriais, como por exemplo a dengue, a malária, lançou como tema do Dia Mundial da Saúde deste ano, de 2014, a campanha Pequenas Picaduras, Grandes Ameaças. E até hoje, esta campanha está sendo sempre motivada e, particularmente neste momento, pela febre amarela, está atingindo a expressão, a magnitude que nós estamos assistindo. Quando eu me reporto à febre amarela, eu estou me referindo a uma doença infecciosa febril com componente ictero-hemorrágico produzido por um vírus do tipo RNA, é um flavivírus, e da família Favipiraviridae. Particularmente, esse grupo de vírus, eles têm como vírus de importância para o homem o destaque para o vírus dengue, o vírus Zika e também o vírus oeste do Nilo. Então, este vírus tem em comum fazer parte dessa família Flaviviridae. A febre amarela, fazendo um recorte, ela pode induzir a uma letalidade de 50%, tá certo? É considerado endêmico em 44 países, entre eles países da África, da América Central e do Sul, e há uma estimativa global de poder induzir a ocorrência de 200 mil casos com uma expressiva letalidade, podendo chegar a 30 mil mortes. O que é característico e o que chama muito a atenção da febre amarela é o caráter da transmissão. Há nitidamente dois marcos na transmissão, que seria o ciclo silvestre, o próprio nome está dizendo, que envolve áreas de mata, e ciclo urbano. Particularmente no ciclo silvestre, a participação muito expressiva dos macacos, dos primatas não humanos, e neste particular, a transmissão se faz por dois vetores bem definidos, que são do grupo Hemagogos ou o grupo Sabetes. E, acidentalmente, o homem adentrando a esta área de mata, se não tiver a imunização já amplamente conhecida e recomendada, pode ser o elo de transmissão no ciclo urbano, onde, neste particular, o vetor muda, e isso faz com que haja uma grande importância a nível das Américas pela participação do nosso velho conhecido Aedes aegypti, que também transmite a dengue, também transmite a zika, entre outras arboviroses. Vale a pena ressaltar
nesse aspecto da transmissão, que o Brasil tem um registro, que inclusive foi muito trabalhado durante anos. O último caso de febre amarela urbana no Brasil data de 1942, no Acre, e de lá para cá se vem assistindo surtos, episódios bem definidos, mas só contemporâneo ao ciclo silvestre. Ainda nesse particular de transmissão, é oportuno mencionarmos que o padrão de transmissão na África, além desses dois ciclos bem delimitados que nós acabamos de mencionar, há também o chamado ciclo silvestre, ou o ciclo intermediário, onde áreas periurbanas, domicílios podem ter o acometimento e isso favorecer a uma rápida contaminação da área urbana propriamente dita. O Brasil, como os outros países das Américas, só admite dois ciclos amplamente conhecidos, que nós já falamos anteriormente, mas vale a pena ressaltar a participação, então, do ciclo silvestre e o ciclo urbano, com a grande importância do Aedes aegypti, que se mostra um vetor competente para a transmissão também da febre amarela com um vírus que pode ser transmitido. Um panorama a nível de Brasil, numa série histórica de 90 a 2010, reporta 587 casos de febre amarela no Brasil, onde a região norte detém a maioria das notificações naquele momento, correspondendo a 178 casos, com índice de mortalidade elevado, como nós já dissemos anteriormente, 53% de óbito, e, particularmente, a região sul, nessa série histórica, detém o menor número de casos, mas devemos enfatizar ainda num ciclo silvestre. Quando nós caminhamos para aumentar esse conhecimento da série histórica, de 80 a junho de 2017, a gente percebe, utilizando a visualização das colunas em vermelho, que há um grande incremento do número de casos a partir de 2016, atingindo em 2017 o ápice desse número de casos no Brasil e não mais confinado à região norte. E sim, a gente está percebendo agora, fazendo ocorrências de casos extra-região amazônica, mostrando a preocupante dispersão da febre amarela antes confinada à região amazônica. Numa linha do tempo, é oportuno, então, detalhar melhor o que está acontecendo de 2016 para cá, onde nós observamos na linha do tempo, dezembro de 2016, uma ocorrência de número de casos de febre amarela, ainda em ambiente silvestre, com 6 de janeiro notificados os primeiros casos em Minas. Há de se lembrar que durante o ano todo se tem notícia, se tem relato, mas houve um marcante aumento dessa data em diante, inclusive fazendo com que o Ministério, neste mesmo mês de janeiro, ampliasse a vacinação de febre amarela para o Espírito Santo, Rio de Janeiro e a Bahia, e a partir de 5 de abril de 2016, o Brasil começa a adotar, como nós vamos ver lá na frente, a dose única de vacina de febre amarela, como até agora conhecemos apenas as 2 doses com intervalo de 10 anos. O Brasil, então, acompanha este relato, esta ocorrência, e define como os últimos casos da doença, junho de 2016, particularmente em Espírito Santo, em Minas e no Rio de Janeiro, e parecia, então, uma evolução natural do que estava ocorrendo nos outros anos, quando, na verdade, a partir do início de 2017, houve um incremento no número de casos, agora bem demarcado na região sul e sudeste, particularmente sudeste, onde São Paulo
em regiões ainda não notificadas de febre amarela, passaram a notificar, passaram a reconhecer a ocorrência de casos. E de tal monta de que de julho de 2017 a 13 de março deste ano, já foram confirmados 920 casos de febre amarela, e vocês veem aqui um recorte bem interessante dos estados mais implicados nessa ocorrência, com destaque para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal. E como nós já mencionamos lá no início, uma alta letalidade, já registrando então 300 óbitos já confirmados nessas mesmas localidades, sendo Minas o estado que mais tem corroborado para esse número de óbitos tão importante. Há de se mencionar também que, ao lado dessa ocorrência, há uma notificação de episodias que se diz respeito a surtos entre primatas não humanos. Então, já nos mostrando a importância que se deve dar para notificação e investigação de morte de primatas não humanos. Então, ele servindo como evento sentinela para desencadear todas as ações para intervenção e não, de uma certa forma, deixar, não induzir um incremento de casos chegando ao que não se quer, que é a ocorrência em área urbana. Nesse mesmo período, já que a gente sempre trabalha por período epidemiológico, se percebeu a ocorrência de 110 casos e 196 óbitos, já mostrando a magnitude que está sendo hoje esta ocorrência de febre amarela no Brasil. O que a gente percebe aqui mostra bem o nicho na região sudeste da ocorrência de casos em humanos e, claro, intercalados ou precedidos de casos de primatas não humanos. Daí a grande importância da vigilância epidemiológica. O último boletim que nos foi agora liberado pelo Ministério, data de 27 de abril, quer dizer, extremamente recente, mostra a ocorrência importante de casos humanos de febre amarela, que reporta 4.414, eu estou falando aqui em casos notificados, e quando eu vou para casos confirmados, eu também tenho um expressivo número de 1.131, com a ocorrência de 338 óbitos, o que mostra a magnitude e a grande importância que este tema, que este agravo vem tendo a nível de Brasil. Para que eu possa reconhecer e imediatamente agir e, de uma certa forma, interromper a evolução para óbito, é oportuno que eu reconheça o que é um quadro clínico suspeito de febre amarela. Há de se enfatizar que a febre amarela é um agravo de modificação compulsória. Toda vez que eu tenho agravos dessa natureza, eu tenho que ter em mente o que é um caso clínico suspeito. Então, eu reconheço a febre amarela toda vez que eu tenho um paciente com quadro febril agudo, até mais ou menos 7 dias, que corresponde à viremia, à circulação do vírus na corrente sanguínea, de início súbito, acompanhado de fenômenos ictéricos e ou de hemorragias importantes, que residem ou fizeram algum deslocamento para as áreas notadamente de risco de febre amarela ou de ocorrência de morte de primatas não humanos, tá certo? Ou que já teve isolamento do vírus em mosquitos vetores nos últimos 15 dias. E, é claro, levando-se em conta o estado vacinal. Não vacinado contra a febre amarela ou que não sabe o seu estado vacinal. Então, um paciente desse é um paciente que eu considero como um paciente suspeito de febre amarela e daí desencadeando toda a investigação que vai culminar, inclusive, a bloquear a ocorrência de novos casos. É muito oportuno, já levando em conta o novo guia de febre amarela que o governo brasileiro disponibiliza para todos nós da área de saúde, que
inclusive vai estar na nossa referência bibliográfica, é oportuno reconhecer na hemorragia, na icterícia, os dois sinais e sintomas mais importantes de reconhecimento, sempre acompanhado de um quadro febril súbito, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo, muito similar ao que a gente observa no agravo, que também não deve ficar alerta, que é a leptospirose. Isso tem sido objeto, até no período chuvoso que nós estamos vivendo, também incluir na nossa investigação a leptospirose como doença ictohemorrágica bem similar à febre amarela. Então, é oportuno lembrar que a hemorragia e a icterícia se residem os sintomas mais importantes para me suspeitar de um quadro de febre amarela, é claro, com complicações advindas para a função renal, particularmente. Este é um trabalho muito interessante, datado de 2014, em que tivemos a participação do nosso maior arbovirologista neste tema, o Dr. Pedro Vasconcelos, e que mostra a composição de um iceberg com a descrição das manifestações clínicas. Então, nós temos na base desse iceberg a maioria dos casos, que são casos assintomáticos, depois caminhando quadros leves, não diferente, por exemplo, de um quadro de dengue com febre, cefaleia, mialgia, dor articular, e não esquecendo que no ápice desse iceberg nós temos, então, um percentual expressivo de pacientes que podem evoluir para a morte exatamente por esses fenômenos hemorrágicos. Então, é muito interessante que nós possamos ter uma suspeição diante de um paciente febril, ictérico e com fenômenos hemorrágicos, mas também tendo em mente que a grande maioria dos pacientes, eles vão realmente estar na base do iceberg, fazendo então as manifestações ditas leves ou até assintomáticas. Quando eu falo em manifestações clínicas, é oportuno revisitar alguns conceitos, por exemplo, de período de incubação. Período de incubação é relativamente curto, mas podendo chegar a 15 dias. Admite uma evolução bifásica, admite um período prodrômico, que eu chamo de período de infecção, depois um período que eu posso, de uma certa forma, ter... Me perdi. Dentre as manifestações clínicas, é interessante revisitar alguns conceitos da doença. A febre amarela apresenta um período de incubação 3 a 6 dias, podendo chegar a 15 dias. Admite uma evolução bifásica, admite um período chamado prodrômico, que é o chamado período de infecção, onde está toda a sintomatologia que nós já descrevemos há pouco. Há depois uma tendência para remissão, para cura, e alguns pacientes podem, então, fazer o chamado período prodrômico toxêmico, melhor dizendo, onde há um agravamento desses sinais e sintomas. Como complicações, pode-se presumir 10 a 25%, onde a insuficiência hepatorrenal e fenômenos hemorrágicos corresponde às complicações mais temíveis. E também um achado interessante
é o risco de transmissão perinatal, mas não guardando a teratogenicidade, como o vírus Zika nos mostrou recentemente a sua relação com malformações no feto. É oportuno lembrar que nós, então, temos 3 grupos de manifestações clínicas: forma leve, grave e maligna, onde as manifestações leve e moderada passam por febre, cefaleia, mialgia, a grave com uma intensidade maior e a maligna, o próprio nome está dizendo, trazendo uma gravidade ainda maior que culmina, a maioria das vezes, para óbito. É oportuno lembrar que, além dos sinais e sintomas, cada uma dessas formas também tem correspondência com complicações, alterações laboratoriais, onde a plaquetopenia, onde o aumento das escórias, aumento da creatinina, aumento das enzimas hepáticas, também fala a favor de um agravamento. E, por último, sinais de coagulação intravascular disseminada, que é a manifestação que culmina com o óbito. Então, nesse quadro, ele é bem interessante, ele é bem didático, porque nos mostra a primeira alça que a gente conversou, que é a chamada fase de infecção, onde a viremia, segundo, terceiro dia, febre, calafrios, lembra muito outras arboviroses que não febre amarela. Depois há um período em que eu chamo um período de remissão, onde o período em que eu não tenho mais a sintomatologia, e numa outra alça, fazendo a evolução bifásica, então, surge os anticorpos contra o vírus e, particularmente, a febre recidiva, a icterícia se instala e os fenômenos de complicações de insuficiência renal, manifestações hemorrágicas, o coma, o choque, então, podem se instalar. Então, percebam algumas características que são patognomônicas, que são extremamente sugestivas de febre amarela e que não encontramos em outros agravos, mas precisamos sempre estar alerta. Por isso, o exercício que nós sempre recomendamos, que é a abordagem do paciente como síndrome. No caso da febre amarela, se alenca os agravos da síndrome febril ictorohemorrágica, como as hepatite fulminante, a leptospirose, estão aí as sentadas que vale a pena serem lembradas. Que sinais de alerta poderíamos, então, nos valer para que nós possamos nos antever às complicações? Aparecimento da icterícia, as hemorragias, a colúria, os vômitos, diminuição de nível de consciência, o rebaixamento, isso tudo pode sugerir um agravamento da doença, sempre com um aumento também do perfil laboratorial. Por exemplo, o hematócrito, a transaminase e, particularmente, as escórias, onde a creatinina tem uma relevância maior, que denota complicação. Vale a pena aqui também mencionar da grande semelhança de alguns achados, tanto clínicos como de laboratório, com a dengue, que não conhecemos mais como forma hemorrágica, e sim como dengue grave, onde o hematócrito elevado e a plaquetopenia também pode sugerir uma apresentação atípica da dengue, mas em termos de febre amarela, é sempre oportuno alencar como diagnóstico possível. Este é um pequeno relato que fizemos questão de incluir, mostrando o que eu comentei há pouco, a possibilidade de transmissão perinatal. É um trabalho bem interessante de um grupo brasileiro, onde uma mulher de 30 anos, que apresentou com febre, dor de cabeça e icterícia 3 dias antes de ter o parto, deu à luz a um bebê que no terceiro dia foi readmitido com febre e cianose, progredindo com hemorragias importantes, oligúria e morte com 12 dias de vida. Este caso foi bem estudado e mostrou, inclusive, o isolamento do vírus, tanto a nível do parênquima hepático, como também
da parte renal, mostrando a possibilidade de se ter transmissão perinatal de febre amarela e reproduzir, por conseguinte, no recém-nascido, a forma grave da doença. Um trabalho que foi objeto de grandes elogios, um trabalho muito bem feito pelo grupo brasileiro e que rendeu a publicação num periódico de grande importância, que é o Emerging Infectious Disease, que é um periódico do CDC dos Estados Unidos. Quando eu falo em diagnóstico, é oportuno lembrar que eu tenho, então, que me valer de algumas ferramentas. Um diagnóstico específico, então, ele vai ser feito à medida do tempo em que eu faço essa hipótese diagnóstica. Se eu fizer uma hipótese diagnóstica nos primeiros 5 dias da doença, eu, então, estou trabalhando com a hipótese que eu tenho vírus circulando. Então, eu vou me valer de testes moleculares, como o RT-PCR, biologia em tempo real, né, que é muito interessante pela rapidez de diagnóstico e que a gente tem visto com muita propriedade, sendo um exame que tem selado o diagnóstico de algumas suspeitas. Todas as vezes que eu faço depois do 7º dia, eu já vou me valer dos anticorpos, da dosagem de anticorpos de fase aguda, entre eles a IgM. E, claro, posteriormente, a IgG, que é o anticorpo de fase mais tardia e que perdura pela vida toda. Então, é muito oportuno que eu defina o tempo de doença do meu paciente para que eu possa propor ferramenta de laboratório para definir o diagnóstico. Ao lado dessa ferramenta laboratorial, eu posso também contar com isolamento viral, que é o que define mesmo o diagnóstico. Lembrando que a febre amarela só há um sorotipo, por isso que a vacina tem se mostrado tão eficaz e não há nenhuma definição de mutação quanto a esse aspecto. E toda vez que eu tenho óbito, eu posso me valer particularmente de cérebro e de fígado para que eu possa também proceder o exame histopatológico com ferramentas imunistoquímicas e também definir o diagnóstico de certeza. Como eu já mencionei rapidamente, é muito oportuno, numa abordagem que nós estamos cada vez mais sendo estimulados a ter na nossa conduta clínica, que é a abordagem sindrômica, e com isso facilita muito que eu não perca meu paciente por não pensar em esse ou aquele agravo. Se eu estou na região amazônica, é muito oportuno que eu não deixe de pensar em malária, particularmente o Plasmodium falciparum, que responde pela malária de forma mais grave, a febre tifoide, a leptospirose, como nós já mencionamos algumas outras vezes, lembrando do período chuvoso que nós estamos atravessando, é muito oportuno que a leptospirose também seja objeto de uma suspeita frente a um paciente com doença ictiohemorrágica. As hepatites virais, particularmente as hepatites fulminantes, onde a hepatite a hepatite delta, em alguma região da Amazônia, como a Boca do Acre, também tem que serem lembradas. Outras doenças virais hemorrágicas, septicemia, a dengue grave, como eu mencionei há pouco, que nós temos no nosso cenário epidemiológico a concomitância de circulação tanto da febre amarela, como dengue, como zika, como chikungunya, e por conseguinte, nós não podemos descartar, particularmente em ambientes urbanos, a ocorrência de formas graves de dengue e que pela classificação atual nós a conhecemos não mais como febre hemorrágica da dengue, e sim como dengue grave. Falando em prevenção, é uma das poucas arboviroses que dispõe de uma ferramenta extremamente utilizável e extremamente importante, que é a vacina. Então, é uma vacina que já data de 1937, é uma vacina de vírus vivo atenuado, portanto, guardando cuidado para alguns grupos de risco, a gente vai daqui a pouquinho conversar um pouco sobre a questão da indicação da vacina, tem uma alta eficácia, 95%, tá certo? E há uma média de distribuição que agora já triplicou
perante a esse quadro atual epidemiológico. Numa linha do tempo da vacina, vocês observem que o que está em verde significa áreas endêmicas e, por conseguinte, áreas com recomendação vacinal de rotina, e com o passar do tempo, essas áreas foram modificando pela ocorrência de febre amarela. Então, o Brasil, até 2008, tinha algumas áreas, poucas áreas ainda, que não tinha a vacina de febre amarela de modo rotineiro. E em 2017, frente ao cenário que se agravou, essas áreas cada vez mais estão ficando uniformes. Já temos algumas notícias que nós vamos compartilhar sobre isso. É uma vacina de dose única atual, né? Até pouco tempo a gente reconhecia 2 doses com intervalo de 10 anos. E também, como já comentei, pela sua composição vírus vivo atenuado, é oportuno lembrar que não é recomendado para todos, porque há algumas contraindicações, particularmente indivíduos que têm alguma imunossupressão, seja pelo HIV, seja pelo uso de imunossupressores, grávidas, crianças abaixo de 6 meses não devem vacinar pela questão da neurovirulência. Toda vez que você tem uma vacina de vírus vivo atenuado, você aumenta muito os componentes de complicações neurológicas. Particularmente, também pacientes que têm alergia comprovada à proteína do ovo, e essa ênfase, a comprovada, é porque realmente não pode ser qualquer urticária justificando não fazer a vacina. Há definição de choque anafilático, este sim, contraindicando a vacina, até porque ela é feita por embrião de galinha, e uma orientação muito interessante que a gente já passa para vocês é a questão, toda vez que eu vou vacinar, é oportuno que eu tenha clareza de que a vacinação da febre amarela, como todas as outras vacinas de vírus vivo atenuado, me impede doação de sangue por um período de 4 semanas, de 1 mês. Então, é oportuno sempre orientar de fazer a doação antes de tomar a vacina. Esse aqui é um trabalho muito interessante também de um grupo brasileiro, já relacionado à vacina, onde uma mãe, no interior do Rio Grande do Sul, onde estava graçando uma epidemia em 2009, se vacinou no puerpério, como é de praxe a recomendação, já que a grávida não deve receber vacina de vírus atenuado, se vacinou com 15 dias pós-parto, e a evolução inusitada do seu bebê, com 23 dias de vida, desenvolveu um quadro de encefalite pós-vacinal, e que no histórico, quando se recuperou que esta mãe tinha sido vacinada, se procurou então a identificação do vírus vacinal da febre amarela, e qual a surpresa, foi identificada no líquido encefalocraniano o vírus vacinal, o que fez com que o Ministério da Saúde, imediatamente no ano seguinte, fizesse a recomendação de que toda mulher que está amamentando não deve tomar a vacina de febre amarela, porque este episódio, agora já se somam 3 casos, está comprovado que há passagem do vírus vacinal pelo leite materno e ocasionando esse quadro dramático de encefalite, simulando, mimetizando a encefalite que a febre amarela também pode induzir. Então, frente a uma mulher que está amamentando, ou você posterga a amamentação com 30 dias, ou você faz a ordenha antes e a mulher então recebe a vacina e não amamenta por um período de 10 dias. Nós estamos vendo aqui 15 dias, mas agora a nova recomendação feita no cenário atual, o Brasil, então, junto com a Organização Mundial de Saúde, preconiza um intervalo de 10 dias entre vacinar e retomar a vacinação, a amamentação, melhor dizendo. Eu já comentei, mas agora eu vou dar um pouco mais de ênfase, que até 2013, a Organização Mundial de Saúde, que junto
com os organismos internacionais, faz toda a recomendação para os países que têm febre amarela ainda endêmica, a África, particularmente a América do Sul. Em 2013, a Organização Mundial de Saúde libera um position paper onde preconiza apenas uma dose de vacina e, com isso, fazendo a justificativa de que uma dose sustenta proteção por longo tempo contra a doença e, com isso, a dose de reforço, a dose booster, como a gente chama, não é mais necessária. O Brasil só faz esse reconhecimento em 2017, de maneira muito responsável, até porque o Brasil ainda tinha, até esse momento, muitas áreas silvestres ocorrendo febre amarela e se achou de modo cauteloso, e a OMS acolheu essa decisão brasileira de se manter as 2 doses, mas a partir de abril de 2017, com o cenário atual já instalado, mesmo número de casos, por conseguinte, tendo que fazer o condicionamento da vacina, quer dizer, a grande definição de quem deve vacinar para não faltar vacina, o Brasil, então, adota a recomendação de dose única a partir de 9 meses de idade. Então, se está recomendando, a partir do ano passado, uma dose única a partir dos 9 meses, tá certo? E que você tem como grupo-alvo 9 meses até 59 anos, claro, aqui pesando o risco-benefício. Por que esse número mágico? Porque também se teve ocorrência de casos graves de febre amarela induzida pela vacina. Como é uma vacina de vírus atenuado, pode induzir casos mais graves e, com isso, por conseguinte, mimetizando a própria doença selvagem. Então, há uma orientação, mas é claro, sempre com uma avaliação médica prévia, de que você deve evitar primeira dose com 60 anos em diante, pelo risco dessa primeira vacinação desencadear doença grave. Frente a esse cenário que nós já conversamos no início, da dispersão, da grande notificação do número de casos, o Brasil teve que adotar o que a OMS preconizou na África em 2016, que foi fracionar a dose para que pudesse aumentar a cobertura vacinal. Então, na República Democrática do Congo, houve um sucesso absoluto quando enfrentou o pior ciclo urbano de febre amarela naquele país, em 2016, e que só se conseguiu controlar este surto com uma magnitude imensa quando se conseguiu aumentar o número de pessoas vacinadas, e só se foi possível porque não havia quantitativo de vacina para que isso tivesse sido efetivado, fracionasse a dose, quer dizer, uma vacina dando ensejo a 5 doses fracionadas. Então, em vez de 1 ml, 0,1 ml. E o Brasil, então, conhecendo a espetacular experiência de Congo, onde se deu o fim do maior surto urbano de febre amarela no Congo, em Angola também, foi só possível pelo fracionamento da dose de vacina. Então, o Brasil, com o suporte do que aconteceu na República do Congo e em Angola, e, claro, com o suporte dos estudos brasileiros, capitaneados pelo grupo de Biomanguinho na Fiocruz, que apontou a presença de febre amarela, de anticorpos, após 8 anos de uso, mesmo sendo vacinado com a dose cheia. Isso deu bastante subsídio, bastante robustez a uma atitude de fracionar a dose, caso o cenário brasileiro pudesse mudar, como mudou e fez algumas regiões, como São Paulo, Minas e Bahia, adotar em algumas regiões locais a dose fracionada. E foi interessante porque, nesse mesmo tempo, houve a liberação de alguns estudos feitos em Congo que mostrou que a dose fracionada
confere 98% de eficácia, nos dando, então, tranquilidade para fazer uso com segurança de proteção dos indivíduos vacinados. A dose padrão deverá continuar, principalmente para aquelas crianças de 9 meses até menor de 2 anos, porque não se conhece como a dose fracionada se comporta nesses indivíduos, assim como os indivíduos que têm alguma condição clínica, como HIV, questão de doenças hematológicas graves, gestante e também em viagens internacionais. É uma mensagem que eu dou ênfase, que não se usa dose fracionada quando se vai fazer uma vacina já objetivando viagens internacionais. Só é aceito a dose plena. E a novidade que eu comentei também, que já ia compartilhar com vocês, é que agora em 2018 há uma orientação brasileira de todo o país, sem exceção, receber a vacina de febre amarela. Então, 100% do território brasileiro será a área de recomendação para vacina. Até então, apenas fazia parte da rotina do calendário vacinal febre amarela 23 estados, e 9 deles com algumas áreas ainda temporárias. Mas a partir deste ano, o governo brasileiro, atitude extremamente responsável, e diante da expansão que ocorreu e ainda está ocorrendo, apesar de já de menor amplitude, em alguns estados brasileiros que ainda não tinham ocorrência de febre amarela, fez com que então o governo brasileiro fizesse uma programação e adotasse para abril de 2019 os últimos estados a implantarem a vacina no seu calendário básico. Então, isso é um avanço em saúde pública, e até agora, por que não tinha sido adotado esta postura? Extremamente interessante observar que, como vacina de vivo atenuado, e nós não tínhamos esse cenário epidemiológico de aumento de áreas não notificadoras de febre amarela, não se tinha por que aumentar o número de vacinados, já que nós não tínhamos a ocorrência de áreas consideradas como virgem da febre amarela. Hoje, o cenário é completamente diferente, e de maneira responsável e de modo robusto, já de posse de dados de estudos epidemiológicos e de sorológicos, como de biomanguinhos, nos dá a condição de, numa dose única, aumentar esse universo de indivíduos vacinados. É oportuno lembrar que, para você ter sucesso para controlar a febre amarela, é preciso que você agregue algumas etapas, alguns componentes. Como nós já vimos, identificar o que é o caso humano, fazer o diagnóstico precoce, é claro, vigiar caso humano e, claro, dando muita ênfase à vigilância de cobertura vacinal. Neste momento, é oportuno que saibamos de onde esse nosso paciente veio, se houve deslocamento para áreas que estão tendo febre amarela, e, claro, a observância de pelo menos uma dose. Mas um componente que se faz enfaticamente importante é a ocorrência de óbitos em primatas não humanos. Até prova o contrário, encontrar um primata não humano, um macaco como o outro, significa febre amarela. Então, o primata não humano, para nós, é um evento sentinela da maior magnitude, e que, por isso, todas as campanhas para que não se tenha o equívoco de acabar com os macacos é pouco, exatamente por conta dessa importância da vigilância epidemiológica quando se trata de um risco de febre amarela urbana, como nós estamos vivenciando agora. Então, o registro de macacos mortos ou doentes é de extrema importância para a vigilância, pois permite precocemente você identificar naquela região a circulação do vírus, o que fez alguns parques, até de São Paulo, de Minas, fecharem por conta do encontro de primatas não humanos mortos e com febre amarela sendo a causa. Então, este tipo de estratégia permite bloquear, antecipar a ocorrência em humanos.
Concluindo, então, nós diríamos que as arboviroses, no momento atual, se constituem num cenário muito sombrio nas Américas, com ênfase à Zika, com a sua potencial transmissão de má formação ao feto, chikungunya, quebrando um grande paradigma de cronicidade em arbovirose que não se conhecia, e agora, particularmente, com a reemergência de febre amarela silvestre, que se constitui ainda no maior evento de circulação de febre amarela nas últimas décadas do Brasil. É o maior evento com magnitude de epidemia em área silvestre nos últimos 30 anos do Brasil. É oportuno, então, enfatizar, diante de um caso clínico suspeito, fazer logo a definição da procedência, para onde foi, da onde veio, e rapidamente notificar para que se possa, além de intervir o manejo clínico precoce, proceder à investigação laboratorial também precoce e, claro, fazer a avaliação da área daquele paciente, a área de origem, para que possa realmente impactar na não ocorrência de outros casos naquela mesma região. Então, é muito oportuno que a epizootia, que são os surtos entre macacos, seja considerado como um dos sinais de maior importância da circulação do vírus e, com isso, com a participação de bloquear a ocorrência em humanos. A vacina de febre amarela se constitui uma importante ferramenta, tá certo? Ela admite alguns eventos adversos graves, inclusive com óbito, em raros casos, particularmente pela sua constituição de ser vírus vivo atenuado, e, por conseguinte, há que ter uma avaliação clínica dos grupos que vão fazer uso da vacina. Para que eu possa ter uma região com segurança e com robustez protegida de febre amarela, é oportuno que eu tenha altas coberturas vacinais e homogêneas, e assim eu conseguir manter o cinturão, como nós estamos vivendo até agora, desde 42, sem nenhum caso urbano de febre amarela no Brasil, mas temos que admitir que o perigo é iminente pelas áreas muito próximas das áreas urbanas que estão sendo acometidas. Um grande avanço em 2014